Hora de falar sobre o Corinthians, que com o trio GYM nunca perdeu. Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay têm 12 partidas juntos desde o começo como titulares, com 9 vitórias e 3 empates, todas as partidas na Neoquímica Arena, aproveitamento de 83%, a última vez que o trio esteve junto na vitória por 1-0 contra o Palmeiras na noite dessa quarta-feira, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, gol do Memphis Depay. Curiosidade, foi só a primeira vez que o técnico Dorival Júnior pôde contar com os 3 jogadores. Só para lembrar que quando o Dorival é contratado, o Garro tinha um grave problema no joelho que o impediu de participar de boa parte do primeiro semestre, e depois foi a vez de o Yuri Alberto sofrer uma fratura na costela, que o afastou dos campos por 2 meses. Agora, com a expectativa de atuarem juntos com mais frequência, o Dorival vai ganhando força para permanecer à frente do clube. Só para completar em relação ao Timão, contar que o Corinthians refez as contas em relação a participações de gols do Memphis Depay e constatou que o holandês ficou a 1 gol de alcançar a meta máxima de bônus. Ele precisaria de 30 gols para ter direito a um bônus de 6 milhões e 300 mil reais. Só que, de acordo com o Corinthians, em contas feitas na manhã dessa quinta-feira, o holandês marcou 15 gols e deu 14 assistências nesse primeiro ano de contrato, ou seja, bateu 29 gols. Dessa maneira, em vez dos 6 milhões e 300 mil, ele fica com 4 milhões e 700 mil reais de bônus pela participação em gols, uma economia de 1 milhão e 600 mil pro Corinthians, que vai desembolsar com o Memphis Depay no mês de agosto, algo na casa dos 17 milhões de reais. São 6 milhões de custos normais, habituais, de todo o mês, além de 6 milhões e 300 mil pelo fato de o Memphis ter conseguido participar de 70% das partidas desde que foi contratado, e esses 4 milhões e 700 mil pela presença em 29 gols, seja com gols ou assistências. Sobre a redenção de Memphis Depay, aleluia, o holandês enfim desencantou num clássico. Na sua 11ª partida contra o rival de São Paulo, o Memphis Depay marcou o gol da vitória do Corinthians contra o Palmeiras 1-0 na noite dessa quarta-feira, jogo importantíssimo. Partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Gol que valeu a ele mais 1 milhão e 600 mil reais. Já havia contado para vocês durante o final de semana que Memphis estava a 1 gol ou uma assistência de bater a última meta para completar todos os bônus possíveis nesse primeiro ano de contrato. Ele chegou a 30 participações em gol, foram 15 gols marcados e 15 assistências, e ele precisava justamente desse número de 30 para faturar 6 milhões e 300 mil em bônus. Em relação a jogos, também bateu essa meta máxima ao completar 70% das partidas possíveis no primeiro ano de contrato. Isso significa que no mês de agosto o Corinthians vai precisar desembolsar com o holandês 18 milhões e 600 mil reais. São 6 milhões dos custos habituais, mais 6 milhões e 300 mil pela participação em 70% dos jogos e mais 6 milhões e 300 mil pela participação em 30 gols marcados. O torcedor do Corinthians não está nem aí com essa história, o importante era vencer o Palmeiras, e o Corinthians deixou uma boa impressão, num jogo marcado por muitas confusões. Teve, por exemplo, o gol anulado do Maurício, teve o pênalti desperdiçado pelo Yuri Alberto com boa defesa do Everton, teve o André Ramalho salvando uma bola em cima da linha numa finalização do Jai, enfim, um bom jogo com um recorde de público na Neoquímica Arena desde a implementação do reconhecimento facial, presença boa de público e 3 milhões e 300 mil reais de renda. O Robert Renan, ele está em negociação com o Bahia por um empréstimo de 1 ano e meio, tá? Porque ele, enfim, o time, o Zenit não quer muito, não vai muito com a lata lá do Robert Renan, tá? Me falaram isso. Ele meio que se queimou lá com umas saídas de bola lá meio doida e ele se queimou, tá? E aí o Zenit estava com negociação avançada com o Bahia e vice-versa, junto com o jogador. Olha só o que eu apurei, que eu não coloquei no blend isso. Antes dele avançar com o Bahia, ele se ofereceu ao Corinthians. A vontade dele era o Corinthians, não era o Bahia. Tá? Ele que já jogou por empréstimo no Inter. E o Corinthians não quis. Aí ele avançou nas negociações com o Bahia. Ele ia fechar com o Bahia. Tá? Ele ia fechar com o Bahia. Então o Corinthians rejeitou o Robert Renan. Rejeitou. Eu, sinceramente, tá, não entendo
mais as negociações do Corinthians. Sério. Ah, Samir, você não entende? Ah, então me explica. Me chama aqui no off, vamos bater um papo e me explica. Porque eu recebi essa informação. O Robert Renan só avançou com o Bahia porque o Corinthians disse não para ele. E aí depois ele disse não para o Bahia. Por quê? Porque quando ele estava para assinar com o Bahia, o Vitor Pereira, e aí vocês, né, fazia tempo que eu não imitava português, né, porque eu sou um grande imitador, né, eu tô humilde hoje, então eu tenho várias virtudes, assim, várias qualidades, por exemplo, eu sei narrar, se precisar que eu narre um jogo, eu narro, vocês vêm aqui de vez em quando eu faço as narrações, né, conto piadas, imitações, por exemplo, o Gabriel Ramos, tadinho, perto de mim, ele não tem nem condição dele querer, né, concorrer comigo em imitações, meu amigo Gabriel. Por exemplo, Vitor Pereira, eu vou falar exatamente do jeito que, né, o português, né, Vitor Pereira, que eu sei imitar muito bem português, ele ligou para o Robert Renan e falou: Mamma mia, Robert, vem comer uma pizza comigo aqui em Londres, né? Era um pulinho ali da, né, da Inglaterra para a Itália, para Portugal. Vem, mamma mia, ó. E aí, meu amigo, né? E aí o Robert Renan segurou lá que mamma mia italiano, Marcos, para com isso. Todo mundo sabe que mamma mia é, entendeu? Deixa que eu sei que eu tô imitando português, tá? Então aí ele segurou, ele deu uma segurada no negócio com o Bahia para, né, negociar com o Wolverhampton, porque o Vitor Pereira quis que ele fosse para lá. Lembrando que o Robert Renan teve, né, suas primeiras oportunidades, né, com o Vitor Pereira, e é um jogador que agrada, que tem uma boa saída de bola, só que tem um problema, os ingleses, eles não negociam com os russos, tá? Aí lascou tudo, meu irmão. Aí lascou tudo, entendeu? O Robert Renan, que deu uma segurada no Bahia, agora tá com o negócio travado lá para ir pro Wolverhampton, da Inglaterra. E claro que agora a prioridade dele, os colegas estão dando essa informação, e eles estão certos. Isso chegou no Corinthians agora. A prioridade dele é a Europa. É a Europa. Eu penso o seguinte, tá? Eu sei que a prioridade do Corinthians é o ataque. Eu sei disso. Mas existem situações no caminho que são chamadas de oportunidades de mercado, que você tem que abraçar. Você imagine uma zaga de Robert Renan e Gustavo Henrique. Um experiente, bom no alto, que também não é nenhum perna de pau jogando por baixo com as pernas, né? Até porque não dá para, né? Não dá para, por exemplo, não dá para tirar as pernas para jogar, que nem eu hoje. Como eu tô fazendo um programa de joelho só. Você tá vendo? Até porque não dá para tirar o joelho para fazer o programa. O Gustavo Henrique e o Robert Renan, pô, seria uma boa zaga, velho. Seria uma boa zaga. A juventude com um jogador mais experiente, que é bom pelo alto, outro bom por baixo, saída de bola muito boa, né? Oportunidade de mercado, velho. Sabe? Oportunidade de mercado. Só que o Corinthians simplesmente não quer mais contratar ninguém, velho. Sabe? Não quer. É só. Eles focam num jogador e fica lá tentando. É triste, velho. É triste essa situação. A gente poderia ter aí, né, contratado o Robert Renan, o Zenit ia facilitar, tá? E agora a gente vai ficar com os zagueiros que a gente tem. Eu sei que tem bastante zagueiro, mas ninguém tem culpa que contratou errado. Entendeu? A verdade é uma só, eu vou falar. Os caras não gostam do Robert Renan lá dentro. Os caras acham que o Robert Renan é peladeiro. Tá? Eu discordo. Entendeu? Não acho fantástico também, mas é muito bom jogador. Eu lamento muito aí pelo Corinthians no mercado. Hoje é um clube que está endividado,
E o Osmar Stabile tem uma visão diferente, né, que eu acho até interessante. Qual é a visão do Osmar? Não fazer loucuras, né? Então, gente, ó, o Carlos Vinícius era oportunidade de mercado também, e tentaram. O Sanabria seria uma boa, né, velho? O Sanabria seria um baita reforço, né, pro Corinthians. Eu gosto, tá? Gosto da ideia do Sanabria. Não me recordo muito bem dele jogando, ser craque e tudo, mas por ser argentino, ser atacante de beirada, ser jovem, cara, isso me agrada, né? Tá fora do país, me agrada o Sanabria, entendeu? Mas por enquanto nada avançado. O Corinthians tentou um monte, cara. Dá pra gente lembrar aí. Vamos lá: Sanabria, Mantuan, Pedrinho, Elinho. Quem mais? Vamos lá, gente. Biel. Carlos Vinícius foi oferecido, o Corinthians não quis. Ele ficou baixando pedido, o Corinthians não quis. Robert Renan, o Corinthians não quis. Joaquim Garcia, o Corinthians não quis. Mais quem? Será que eu esqueci alguém? Né? O TT não é que não quis, né? O TT era uma coisa mais louca, assim. O Corozo tava em opção, o Corinthians também não se interessou. O TT já era mais difícil, né? Não ia conseguir, tá? Mas quem? Você lembra de mais alguém? E são os jogadores que eu me recordei. Carlos Vinícius, Vitinho, o Corinthians, o staff dele alega que o Corinthians consultou, o Corinthians alega que foi oferecido, de qualquer forma não rolou nada, tá? O Sanabria não tem 29 anos, viu? O Sanabria é mais jovem, tá? Aí foi só para aí só foi para enganar vocês, sabe? Só consulta para enganar. Não sei, o Tagliafico, amigo, né? O Gordão que foi pro River, esse também não quiseram, recusaram. O Quinteiro, né? O Quinteiro é verdade. O Luizão zagueiro, né? Foi pro Fortaleza. Enfim. Então tem muito jogador, tá? Tem muito jogador que é uma lista grande, né, de jogadores que ou foram oferecidos. A maioria desses daí foi oferecido e nenhum, né? O Corinthians não se interessou por esses, e os jogadores que o Corinthians se interessa bastante, que é o caso, por exemplo, do Elinho, né? Que é dar um gás ali no ataque, e o Corinthians não consegue, porque o Toluca pagou 15 milhões de dólares, né? Fala o seguinte, vai lá, devolve o Pedro Raul para eles, vê se eles querem, vê se eles são idiotas, como a gente foi. Vai lá, oferece o Pedro Raul, tá? Aliás, ontem no Blend, eu trouxe a informação que o Corinthians não tem, o Gabriel Paulista também, o Corinthians não tem interesse no Pedro Raul pro ano que vem, tá? Ele não convenceu a comissão técnica, Fabinho Soldado e companhia, até então. O Pedro Raul só vai voltar para o Corinthians, tá? O Pedro Raul só vai voltar, retornar para o Corinthians no ano que vem, se o Ceará não comprar e se não aparecer nenhum outro clube interessado. Entendeu? Igor Vinícius, o Corinthians também não quis, é verdade. Então, gente, o Pedro Raul não vai voltar. Só que, não é que não vai voltar, né? Desculpa. Acho que vai voltar. Porque a situação é meio complicada, né? Em relação ao Pedro Raul. O Corinthians fez loucura, né? Pra você ter uma ideia, se um clube quiser contar com o Pedro Raul, esse clube já vai estar pagando já de cara uns 10 milhões de reais por ano. O salário dele é 720 mil, né? 7 milhões e 200, 10 meses de contrato. Com mais 2 meses aí, né? Coloca aí 9 milhões e 400. Quer dizer, 10 milhões. Então é uma 9 milhões e 600, acho que dá a conta. Vai dar quase 10 milhões de reais só de salário. O Corinthians ainda pagou 5 milhões de dólares pelo cara. E outra, contrato de 5 anos. Já que é craque, mete 5 anos. Cara, a gente nem precisava. Entendeu? A gente nem precisava.